Olá, pessoas! Eu sou a Gi. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe. Estaremos aqui todos os dias. Beijos, bora ao relato! O enforcado. Aluguei uma casa e fui morar lá. Nas primeiras noites, tudo normal. Na época, eu só tinha 2 filhos. Atualmente, tenho 3. Eu dei um banho nas crianças, troquei primeiro a menina, coloquei ela para ver a TV e fui trocar o menino, ele ainda era bem bebezinho. Coloquei fralda. Enquanto eu colocava a fralda nele, de costa, senti alguém passar atrás de mim. Até então, não liguei, pensei que era a minha imaginação. Aí, senti novamente. Quando olhei para trás, vi um ser alto, de terno e gravata, mas sem a cabeça, passando e sumiu do nada. Parecia ter entrado na parede. Aí, eu troquei o nenê depressa, peguei minha menina, que na época tinha uns 3 anos, e fui para a rua. Sentei na calçada da casa e fiquei esperando o meu esposo chegar. Mas aquele dia ele resolveu fazer hora extra no trabalho e demorou muito para chegar. E a minha filha já estava com sono, chorando, cansada. Peguei e entrei com ela para colocá-la para dormir. Após entrar, coloquei minha filha na cama, quando de repente olho para o teto, vejo claramente uma corda amarrada na madeira das telhas. A casa não tinha forro. E na corda, um homem amarrado pelo pescoço. Ele estava de terno. Me assustei, estalei os olhos fixados naquilo e de repente sumiu. Fui procurar saber quem era o dono da casa. Assustada, fui conversar com os vizinhos. Uma vizinha disse bem assim para mim: "Você não sabe o que aconteceu? O bairro todo sabe, você não está sabendo?" Eu, assustada, não sei de nada. O dono morreu aí. Mas morreu do quê? Perguntei para ela. Ela me disse que o dono vestiu o terno do casamento, pendurou numa corda e se enforcou no quarto onde eu durmo, que era o quarto principal da casa. O dono da casa foi traído pela esposa e por isso ele se enforcou. Gente, juro para vocês, eu não quis ficar mais naquela casa nem mais uma hora. Peguei minhas crianças, fui para a casa da minha mãe, contei tudo para ela que estava acontecendo. Quando meu esposo saiu do serviço, chegou em casa, viu que não estávamos, me ligou. Falei para ele ir até a casa da minha mãe, relatei para ele o ocorrido. No dia seguinte, falou com o novo proprietário da casa, que devolveu o nosso dinheiro. A casa estava toda pintada, toda novinha, mas não fiquei mais ali. Devolveu o nosso dinheiro, alugamos outra casa e pela primeira vez consigo contar essa história para alguém. Muito obrigado por vocês darem esse espaço para eu contar. Beijos e até a próxima. O clone. Hoje eu sou a Pamela. Esse relato espero que todos do canal gostem. É verídico. Aconteceu comigo e acontece. Antes disso, eu vou pedir para o pessoal dar o like. Pessoal, dá o like no canal da Gi. Vamos lá. Como diz você, bora ao relato. O fato que vou contar aconteceu comigo recentemente, mas há uns 3 anos anda acontecendo com frequência, de me verem em locais dos quais eu não estou. Bem,
Recentemente, estava eu varrendo a calçada da minha casa quando uma vizinha chegou até mim perguntando como eu cheguei tão rápido do mercado, já que eu não estava fazendo compras. Estava ali varrendo a calçada. Mas, pasmem, eu não fui ao mercado, nem estive lá, nem por perto passei naquele dia. Outro acontecido foi na escola dos meus filhos. Eles chegaram do colégio e me perguntaram por que eu fui na escola naquele dia, se não tinha reunião, a professora não chamou, o que aconteceu? E por que nem fui falar com eles, nem cumprimentá-los? Pessoal, aquele dia eu não saí de casa. Eu tinha muito trabalho acumulado. Não levei as crianças e nem fui buscar. Elas vão de van para a escola. Nem por perto eu passei. O que será que era? Há outros acontecidos, como este, em que pessoas me veem em lugares do quais eu não estou. Certa vez, minha prima chegou em minha casa e ficou abismada, pois, segundo ela, eu estava na padaria, que fica 7 casas abaixo da minha. Corri até lá para ver se via esse clone meu, se encontrava essa pessoa. Ao entrar na padaria, a atendente veio até mim perguntando se eu havia esquecido algo e voltei para comprar, já que tinha acabado de sair. Mas como se eu não vi nem encontrei ninguém? Gente, eu estava ali comprando algo e ela insistentemente falando, não, você estava aqui. Eu estou intrigada e ao mesmo tempo preocupada. Será que vocês têm alguma resposta para tudo isso? Gi, obrigada por ler meu relato. Muito legal ouvir ele no canal. Beijos, mandarei muitos outros. Visita noturna. O relato que contarei a seguir mostrará que não é preciso ser medroso para presenciar situações sobrenaturais. Os nomes, com certeza, estão trocados. Silvestre era um grande amigo da nossa família. Como era sozinho no mundo, apesar de já estar na casa dos 60, nunca havia constituído família. Digamos que a nossa família meio que o adotou, ou seria o contrário. Bem, meus pais tinham por ele respeito e carinhos filiais, assim como para mim e meus irmãos. Ele era um avô do coração. Apesar de Silvestre ser aquele homem rude, de poucas palavras e muito, mas muito corajoso, não foram poucas as vezes em que nos livrou de cinto do papai, de apanhar do nosso pai. Ele alegava que não era com pancada que se educava, pois era um grande exemplo, disse. Pois ele era um grande exemplo disso. Nunca apanhou, pois não tinha quem o surrasse. Perdeu os pais muito novo e teve que se virar sozinho. Nem por isso virou bandido. Ele dizia que apenas o trabalho ensinava. Com o ancião em casa, papai se despreocupava até mesmo para fazer viagens mais longas, pois sabia que tudo estaria em ordem quando retornasse. Certa vez, viajaram todos para um casamento de um parente na cidade. Eu, que desde sempre fui avesso às cidades grandes, não quis ir. Dei graças a Deus poder contar com a companhia do nosso vovô Silvestre, que tão pouco gostava da cidade que nem eu. Em nossa primeira noite solitários ali em nosso sítio, que diga-se de passagem ficava em uma parte bastante isolada daquele vilarejo, chamei Silvestre para irmos jogar dominó na sede da comunidade, uma espécie de centro de eventos daquele lugar. Como a caminhada da nossa casa até a sede duraria cerca de aproximadamente 1h30,
Silvestre disse que se sentia um pouco cansado e que ficaria em casa ouvindo seu radinho a pilha. Como eu estava naquela fase do auge da paquera, não poderia perder uma boa noitada de dominó. Era meu pretexto para estar perto das meninas. Em casa, Silvestre jantou. Em seguida, armou sua rede no local de costume, próximo à porta que dava acesso a uma das varandas da casa. Ligou seu radinho e começou a escutar a programação do Rádio Nacional de Brasília. Estava quase pegando no sono quando sentiu que a porta se abria lentamente. Achando que era eu que estava chegando, acendeu sua lanterna e chamou pelo nome. Sem ouvir resposta, imaginando que eu podia estar a lhe pregar alguma peça. Decidiu ignorar, para não me dar ibope. Enquanto isso, ele pôde ouvir passos adentrando o cômodo. Os passos se aproximavam cada vez mais da sua rede. E ele ainda, achando que fosse a minha pessoa, fingia não estar escutando nada. Até pela iluminação bruxulenta do farol, a gás que estava acesa do lado de fora. Ele pôde ver que a figura que havia adentrado o cômodo era de estatura bem maior que a minha. Não poderia ser eu. Levantou-se, deu um pulo, achando que poderia ser um ladrão. Rapidamente apanhou sua algibeira em busca do seu canivete, mas a figura saiu em direção à parte exterior da casa. Silvestre seguiu atrás. Ele queria dar um corretivo naquele invasor. E quando percebeu, seus passos pegando o caminho que levava à mata, que ficava na parte de trás da casa, partiu em disparada atrás da criatura. Numa das mãos a lanterna e na outra o canivete. Ele iria alcançar aquele invasor e ele iria pagar pela afronta, pensava Silvestre consigo mesmo. Mas, por mais rápido que Silvestre caminhasse, não conseguia alcançar o suposto invasor. Ele fazia sinais de que não andava tão depressa, mas incrível, Silvestre não o alcançava. Conforme adentrava mata dentro, Silvestre não se dava conta de que aquilo poderia ser algo sobrenatural. Com certeza, por conta da coragem que era para ele como um troféu a ser exibido. Em certo momento, um assovio profundo pôde ser ouvido. E aí, meu avô percebeu que não era algo desse mundo, caindo em si. Silvestre notou que já estava muito distante de nossa casa. E, enchendo o peito de coragem, deu meia volta e correu dali o mais depressa que pôde. Aquele homem de 60 e tantos anos nunca havia conhecido ou sentido chamado medo, e naquela noite ele sentiu. Chegou em casa, apanhou sua rede e correu para longe dali. Seu medo era tanto que nem pensou que eu logo chegaria e dormiria sozinho. E foi o que aconteceu. Cheguei em casa e como não o encontrei, imaginei que ele estava pescando ou algo assim. Dormi tranquilamente, sem nada fora do normal. No dia seguinte, Silvestre foi para me ajudar nos afazeres do sítio. Me contou o que viveu na noite anterior e até se desculpou por ter partido tão depressa. Mas precisava fazer isso. Ele me chamou para ir dormir na casa do seu tio, onde ele passou a dormir todas as noites a partir daquele dia. Eu, como sou prevenido para essas coisas, aceitei. Eu é que não queria que aquela coisa me achasse ali sozinho. No entanto, não houve mais nenhuma aparição semelhante como aquela naquele sítio. Estranhamente, Silvestre faleceu 2 meses após aquele episódio. E o que vocês acham que pode ter acontecido? Gi, obrigada por ler meu relato. Desculpa por ele ser tão longo, mas ele é verídico e contado sempre na minha família. Até a próxima. Até mais.
60, nunca havia constituído família. Digamos que a nossa família meio que o adotou, ou seria o contrário. Bem, meus pais tinham por ele respeito e carinhos filiais, assim como para mim e meus irmãos. Ele era um avô do coração. Apesar de Silvestre ser aquele homem rude, de poucas palavras e muito, mas muito corajoso, não foram poucas as vezes em que nos livrou de cinto do papai, de apanhar do nosso pai. Ele alegava que não era com pancada que se educava, pois ele era um grande exemplo disso. Nunca apanhou, pois não tinha quem o surrasse. Perdeu os pais muito novo e teve que se virar sozinho. Nem por isso virou bandido. Ele dizia que apenas o trabalho ensinava. Com o ancião em casa, papai se despreocupava até mesmo para fazer viagens mais longas, pois sabia que tudo estaria em ordem quando retornasse. Certa vez, viajaram todos para um casamento de um parente na cidade. Eu, que desde sempre fui avesso às cidades grandes, não quis ir. Dei graças a Deus poder contar com a companhia do nosso vovô Silvestre, que tão pouco gostava da cidade que nem eu. Em nossa primeira noite solitários ali em nosso sítio, que diga-se de passagem ficava em uma parte bastante isolada daquele vilarejo. Chamei Silvestre para irmos jogar dominó na sede da comunidade, uma espécie de centro de eventos daquele lugar. Como a caminhada da nossa casa até a sede duraria cerca de aproximadamente 1h30, Silvestre disse que se sentia um pouco cansado e que ficaria em casa ouvindo seu radinho a pilha. Como eu estava naquela fase do auge da paquera, não poderia perder uma boa noitada de dominó. Era meu pretexto para estar perto das meninas. Em casa, Silvestre jantou. Em seguida, armou sua rede no local de costume, próximo à porta que dava acesso a uma das varandas da casa. Ligou seu radinho e começou a escutar a programação do rádio Nacional de Brasília. Estava quase pegando no sono quando sentiu que a porta se abria lentamente. Achando que era eu que estava chegando, acendeu sua lanterna e chamou pelo nome. Sem ouvir resposta, imaginando que eu podia estar a lhe pregar alguma peça, decidiu ignorar, para não me dar ibope. Enquanto isso, ele pôde ouvir passos adentrando o cômodo. Os passos se aproximavam cada vez mais da sua rede. E ele ainda, achando que fosse a minha pessoa, fingia não estar escutando nada. Até pela iluminação bruxulenta do farol, a gás que estava acesa do lado de fora. Ele pôde ver que a figura que havia adentrado o cômodo era de estatura bem maior que a minha. Não poderia ser eu. Levantou-se, deu um pulo, achando que poderia ser um ladrão. Rapidamente apanhou sua algibeira em busca do seu canivete, mas a figura saiu em direção à parte exterior da casa. Silvestre seguiu atrás. Ele queria dar um corretivo naquele invasor. E quando percebeu, seus passos pegando o caminho que levava à mata, que ficava na parte de trás da casa, partiu em disparada atrás da criatura. Numa das mãos a lanterna e na outra o canivete. Ele iria alcançar aquele invasor e ele iria pagar pela afronta, pensava Silvestre consigo mesmo. Mas, por mais rápido que Silvestre caminhasse, não conseguia alcançar o suposto invasor. Ele fazia sinais de que não andava tão depressa, mas incrível, Silvestre não o alcançava. Conforme adentrava mata dentro, Silvestre não se dava conta de que aquilo poderia ser algo sobrenatural. Com certeza, por conta da coragem que era para ele como um troféu a ser exibido. Em certo momento,
um assovio profundo pôde ser ouvido. E aí, meu avô percebeu que não era algo desse mundo, caindo em si. Silvestre notou que já estava muito distante de nossa casa. E, enchendo o peito de coragem, deu meia volta e correu dali o mais depressa que pôde. Aquele homem de 60 e tantos anos nunca havia conhecido ou sentido chamado medo, e naquela noite ele sentiu. Chegou em casa, apanhou sua rede e correu para longe dali. Seu medo era tanto que nem pensou que eu logo chegaria e dormiria sozinho. E foi o que aconteceu. Cheguei em casa e, como não o encontrei, imaginei que ele estava pescando ou algo assim. Dormi tranquilamente, sem nada fora do normal. No dia seguinte, Silvestre foi para me ajudar nos afazeres do sítio. Me contou o que viveu na noite anterior e até se desculpou por ter partido tão depressa. Mas precisava fazer isso. Ele me chamou para ir dormir na casa do seu tio, onde ele passou a dormir todas as noites a partir daquele dia. Eu, como sou prevenido para essas coisas, aceitei. Eu é que não queria que aquela coisa me achasse ali sozinho. No entanto, não houve mais nenhuma aparição semelhante como aquela naquele sítio. Estranhamente, Silvestre faleceu 2 meses após aquele episódio. E o que vocês acham que pode ter acontecido? Gi, obrigada por ler meu relato. Desculpa por ele ser tão longo, mas ele é verídico e contado sempre na minha família. Até a próxima. E se você tem alguma história assombrada para contar, nos envie um e-mail para assombraçõesregionais@gmail.com. O próximo pode ser o seu aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.